Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Berechites, Gênesis, capítulo 12. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 12. Glória a Deus. Versículo 8. Gênesis 12, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também neste lugar, Abraão construiu um altar e adorou ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí. Fala aí, meu irmão, você está na quinta profética. Vê se ele entendeu. Fala, meu irmão, você está na quinta profética. Vê se ele entendeu agora. Você está na quinta profética. Sente glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Quero agradecer ao pastor, que ele me deu até meia-noite. Estou brincando. Pastor, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Eu postei lá na minha rede social. Ministrar nos outros lugares é muito bom, mas ministrar em casa é muito melhor. Servir a casa é muito melhor. Glória a Deus por isso. Deus abençoe Rafael, Edgar, minha esposa que está ali. Se eu não lembrar dela, depois ela... Estou brincando, meu bem. Meus irmãos, Gênesis, capítulo 12, uma história conhecida, né? E eu queria dar um tema para esta palavra: os 4 altares de Abraão. Pastor Valtinho, alguns estudos dizem que é 7, né? Mas a Bíblia menciona 4 especificamente. Pastor Valtinho já até deu um ensino aqui sobre isso. E eu aprendi que eu não sou besta, agora eu vou pregar sobre isso, né? Porque eu sou assim, eu aprendo, depois eu prego. Os 4 altares de Abraão. Meus irmãos, quando a gente fala de altar, na Bíblia, o altar tem alguns significados. Primeiramente, o altar tem um significado de sacrifício. O altar era onde as ofertas eram postas e é onde havia o sacrifício, né, dos animais, dos bois, dos cordeiros, das pombas. Era onde havia o sacrifício dos animais. A outra coisa, o altar também significa adoração e gratidão. Após o dilúvio, a primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar. Saindo da arca, a Bíblia diz que Noé levantou um altar. E altar de gratidão, altar de adoração, altar de sacrifício, altar de aliança com Deus. Esse aqui é interessante. Esse altar de aliança aqui é interessante. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 15, Abraão ouve a voz do Senhor. E quando ele ouve a voz do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor está fazendo promessas a Abraão. Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, abre aspas. Alguns acreditam que esse horário aqui era mais ou menos meio-dia. Era mais ou menos meio-dia. Se você ler o capítulo 15, você vai ver que no texto à frente, a Bíblia diz, ao anoitecer. Então, a conversa aqui com Deus e Abraão, acredita-se que era mais ou menos durante o dia.
Então a Bíblia diz assim, ao anoitecer, lá na frente. Então dá a intenção, dá o sentido do texto, que eles estavam conversando durante o dia. E por que é interessante? Porque durante o dia não se vê estrela. Aí Deus fala para Abraão, conta as estrelas. Vamos aprofundar outro dia. Aí, quando ele vai contar as estrelas, a Bíblia diz que ele vai fazer uma aliança com Deus. Ele vai levantar um altar. Aí ele vai pegar animais, vai partir os animais ao meio, vai pôr do lado e vai pôr do outro. Aquela era uma aliança que acontecia nos tempos antigos. Uma aliança que, quando os animais estavam de um lado e os animais estavam do outro, eles passariam no meio dos animais, significando que, se não cumprisse a aliança, era para se tornar como aqueles animais, era para morrer. Então aqui, Abraão vai fazer uma aliança com Deus. Só que, isso aqui é incrível, irmão. A Bíblia diz que Abraão pega no sono, pastor Valdir. Aleluia. Abraão pega no sono. Abraão cortou os animais ao meio, deixou o altar de um lado do outro, e Abraão pega no sono. Aí a Bíblia diz que um brilho, oh glória, aleluia, um brilho que significa Deus, passa no meio dos animais. Só que só passa Deus, Abraão fica de fora. Mas por que Abraão fica de fora? Porque Deus é incrível, Deus conhece que o ser humano é pecador, Deus conhece que o ser humano é cheio de falha. Era Deus dizendo aqui, Abraão, eu não sei se tu vai cumprir a promessa, mas fica tranquilo, eu vou fazer a promessa, e eu vou passar no meio dos animais, porque eu vou cumprir a promessa. Você nem precisa passar, deixa que eu garanto a promessa, e deixa que eu garanto o cumprimento da promessa, porque eu sou Deus, porque eu sou fiel. Aleluia. A Bíblia diz que Deus passa no meio dos animais e Abraão está dormindo. Oh glória. E Deus passando no meio dos animais, dizendo, Abraão, eu vou cumprir a promessa, fica tranquilo que eu me responsabilizo pela promessa sozinho. Aleluia. Promessa, altar. Aí a Bíblia diz que o altar também era o lugar onde eles apresentavam as ofertas que subiam como cheiros suaves. A oferta de adoração a Deus. Oh, glória a Jesus. A oferta de adoração. E já que eu dei uma pequena introdução, vamos começar a pregar agora. A Bíblia diz que Abraão, Gênesis capítulo 12, ele vai levantar um altar, o primeiro altar, o altar em Siquém. A Bíblia diz que esse altar significa ele aceitando a promessa, a aceitação da promessa, a aceitação do chamado. Ele vai levantar um altar, o Senhor fala para Abraão, Abraão, eu vou te dar toda essa terra que você está vendo. Abraão, os seus descendentes serão muito. Aí quando ele ouve a promessa, a Bíblia diz que logo depois ele levanta um altar, o altar da aceitação da promessa. E agora deixa eu fazer uma aplicação aqui, porque gente, irmãos, oh glória, quando Deus fala, quando Deus promete, é muito bom, a gente se emociona, a gente chora, a gente agradece, dá glória, né? Mas aí tem algumas promessas, que a promessa é meio complicada, é meio difícil. Quantas vezes eu não já ouvi alguém dizendo assim, ó, irmão, Deus vai te usar, você vai ser um pastor, e a pessoa dizer, Deus me livre. Deus me livre. Aí aqui há dois tipos de pessoas. Aqui levanta altar, Jesus. Aqui levanta o altar e aqui murmura. Aqui aceita a promessa e aqui rejeita a promessa. Meu irmão, fica tranquilo, descansa o teu coração. Se é isso que o Senhor tem para você, fica tranquilo.
Pode ficar tranquilo, se ele prometeu, fica tranquilo que ele já passou no meio dos animais. E se ele já passou no meio dos animais, o cumprimento da promessa é por responsabilidade dele. Então, meu irmão, pega essa palavra aí, ó. Descansa o seu coração. Se Deus falou que tu vai ser, se Deus quer te usar como da forma que ele quer, te levantar como um pastor, como um missionário, se Deus quer te levar lá pro Piauí para fazer missões, então fica tranquilo, irmão, porque o mesmo Deus que chama, ele se garante pela promessa, ele se responsabiliza pela promessa, porque ele é Deus fiel, e ele é fiel para concluir a boa obra. Aleluia! Oh glória! Fica tranquilo que se ele te chamou, fica tranquilo que ele é responsável pela promessa. Descansa o seu coração, descansa em Deus. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que logo após Abraão levanta um altar na cidade de Betel. Só que esse altar não fica conhecido por Abraão erguer esse altar. Esse altar só vai ser conhecido em Gênesis capítulo 15. A Bíblia diz, oh glória, pastor Valtinho, Jacó está fugindo de Esaú. Aí a Bíblia diz que ele para num lugar sagrado, aleluia, perto de Betel. Ele para num lugar sagrado, e a Bíblia diz que ele pega uma pedra, faz de travesseiro e vai dormir. E quando ele está dormindo, ele sonha numa escada que liga a terra ao céu, e ele vê os anjos subindo e descendo, subindo e descendo, abre aspas, não é descendo e subindo, é subindo e descendo. Já que nós estamos numa quinta profética, deixa eu liberar uma palavra profética, quero eu entender, subindo e descendo, é anjo levando a oração e já trazendo a resposta, subindo com a oração e descendo com a resposta, subindo com a oração e descendo. Irmão, deixa eu liberar uma palavra profética, vai ter resposta de oração, porque os anjos estão subindo com a oração, mas já está descendo com a resposta, está subindo com a oração e está descendo com a resposta. Oh glória, aleluia. Aí, irmãos, isso aqui é incrível, porque logo após ele sonhar, ele fica: que lugar terrível é esse, senão a casa do Senhor? Aí a Bíblia diz, pastor Valtinho, que ele pega e derrama azeite sobre o altar. Você não entendeu, né? Deixa eu explicar. Hoje, quem é o altar? O altar é nós. Nós somos o altar e nós também somos a oferta. E aí ele derrama o azeite sobre o altar. Ei, irmão, o altar com azeite é diferente, ó. Olha lá, ó. Olha os altares que tem azeite, ó. Eita glória. Altar com azeite é diferente, irmão. Altar com azeite é diferente. E quando eu estava pensando aqui nessa palavra, Deus falava muito com quem ministra, porque quem ministra é altar e também é oferta. Mas o altar que ministra tem que ter azeite, irmão. Não dá para ser altar sem azeite. Jesus, o altar tem que ter azeite. O altar tem que ter azeite, porque altar que tem azeite é diferente. O azeite aqui é a unção. O azeite é a unção. Altar tem que ter azeite. O altar não pode estar vazio. Jesus amado. Mano, deixa eu acelerar aqui. Deixa eu acelerar, senão não dá para me concluir. A Bíblia diz que Abraão levanta o terceiro altar. O altar na cidade de Hebrom. Aleluia. E esse altar aqui para mim é o mais difícil. Esse altar aqui é doído. Porque esse altar que Abraão levanta, meu Jesus, é logo após haver uma discussão entre os funcionários de Abraão e de Ló.
E aqui Abraão fala para Ló, não está dando para ficar junto. Escolhe. Se for para um lado, eu vou para o outro. Eu não vou entrar no texto, porque senão não dá tempo. Aí a Bíblia diz que Ló vai para um lado e Abraão vai para o outro. Aí sabe o que acontece? Abraão levanta um altar. Porque o primeiro altar é um altar de aceitação de promessa. O segundo altar é Deus confirmando promessa. Só que o terceiro altar, irmão, ele é doído. O terceiro altar, ele dói, pastor Zelis. Porque no terceiro altar, Abraão está levantando o altar na perda. Abraão está levantando o altar na perda. O primeiro eu acho que é fácil. Agora esse altar aqui é difícil, irmão. Porque levantar altar quando tem a promessa, ao levantar altar, quando Deus está confirmando a promessa, agora levantar o altar na perda, levantar o altar na dor, levantar o altar na angústia, ei Jesus, levantar o altar quando o coração está todo quebrado, quando a promessa tem muito tempo que não chega, levantar o altar quando você está angustiado, levantar o altar quando você olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. Aí, irmão, aí que é difícil levantar o altar. Abraão está levantando o altar, olhando para as costas de Ló indo embora. E era só Ló que estava com Abraão. Abraão está despedindo da família que está com ele. Irmão, levantar o altar aqui. As mães que já teve que despedir do filho para ir morar em outra cidade, sabe o que é a dor de ver o parente indo embora. Sabe o que é a dor de ver alguém indo embora. Aí eu quero ver se tem crente para levantar altar, levantar o altar na angústia, levantar o altar na dor. Aí eu quero ver se tem crente para levantar o altar, irmão. Oh glória! Ah, irmão, não é só na promessa, não é só na bonança. Tem que ser crente na angústia também, tem que ser crente na dor também. Tem que levantar o altar na adoração, levantar quando a prateleira está cheia, levantar quando a despensa está farta. Mas aí eu quero ver, olhar para a despensa e ver a despensa vazia e dizer: vou levantar um altar, vou levantar um altar, vou levantar um altar. Aí eu quero ver levantar o altar quando a despensa está vazia. A Bíblia diz: passou o mar vermelho, aí chega do outro lado Miriam, pastor Herto, cantou e salmodiou. Deixa eu falar um negócio. Até eu canto. Faraó está morto, o mar fechou, está todo mundo morto, está todo mundo livre, salvo. Eu quero ver levantar o altar, eu quero ver Miriam cantar quando o mar vermelho está fechado na frente e Faraó está vindo atrás. Aí Miriam, aí é a hora de tocar o pandeiro, Miriam. Aí é a hora de ver se tem crente. Aí é a hora de ver se tem crente para adorar quando o mar está fechado na frente, Faraó está atrás. Levanta o altar, Miriam. Levanta o altar. Eu quero ver se tem Miriam para levantar o altar, irmão. Porque levantar o altar aqui na bonança, ei Deus, é bom demais. Levantar quando está faltando, levantar o altar de adoração, um altar de sacrifício. Vim para a igreja, pôr um sorriso no rosto e dizer: vou lá adorar mesmo assim. Aqui, meu irmão, você está na quinta profética, então eu vou falar para você.
Ah, crente, profeta do Senhor, não é só no tempo de bonança, não. É quando as coisas apertam. É quando as coisas apertam também. É quando você não olha a saída, não vê. Não tem saída, não tem pra onde ir. Aí Deus está olhando lá do céu. Eu vou ver se vai murmurar ou se vai levantar altar. Eu vou ver se vai murmurar ou se vai levantar altar. Eu vou ver se vai ficar reclamando ou se vai adorar assim. Deixa... Tem crente aí pra adorar. Tem crente aí pra adorar. Tem crente aí com a oferta no altar. Tem crente que tem oferta no altar. Rafael, vem cá. Aleluia. Aleluia. É noite de Deus reacender alguns altares aqui. Ô glória. Ai, você não entendeu. Pega essa palavra profética. É noite de Deus reacender alguns altares. Porque o altar tem que ter a oferta. E a oferta tem que ser queimada. E a oferta tem que ser queimada. Que é um mistério para você. No altar tem que ter o fogo para queimar a oferta. Ai, se você for um altar vazio, não tem fogo. Mas quando tem oferta, fica tranquilo. Porque o fogo já veio. Atos capítulo 2. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, a qual pousou, já pousou no altar, já está aí no altar. Só precisa de oferta agora. Só precisa de oferta. Quem vem entregar oferta, quem vem para o culto com oferta de adoração, quem vem para o culto com oferta. Existem altares vazios, então aproveita para pôr oferta de adoração nesse altar. Aleluia. Fique de pé. Aproveita para pôr oferta de adoração aí nesse altar. Altar tem que ter oferta. E deixa eu falar agora. Deixa eu falar para você. Fica tranquilo. Porque se o altar tem oferta, a Bíblia diz: e o fogo, jovem, arderá sobre o altar continuamente. Irmão, enquanto tiver oferta, vai ter fogo. Enquanto tiver oferta, tem fogo para queimar a oferta. Canta, irmão, canta. Enquanto eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você ver. Tem oferta nesse altar aí? Agora é a hora. Porque pararam de falar no céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Deus vai reacender altares. Fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar. Tem oferta nesse altar aí? Pararam de falar do céu. Tem oferta nesse altar aí? Alguém trouxe oferta? Mas eu sei que dentro da eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de oferta de adoração. Tem oferta de adoração. Tem oferta de adoração. Tem oferta aí. Tem sacrifício aí. Reacende, Senhor. Reacende os altares. Reacende os altares. Reacende os altares. Reacende os altares. De volta, de volta. Reacende os altares. 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 Senhor, visita os altares que tem oferta. Visita os altares que tem oferta. Visita os altares que tem oferta. Acende outra vez. Isso, deixa Deus acender os altares. Tua chama em nós. Jesus. Tem altar aceso aí, ó. Tem altar aceso aqui, ó. Tem altar aceso aqui, ó. Acende outra vez. Tua chama em nós. Aviva outra vez. Tem altares acesos aqui dentro. Aviva outra vez. Acende outra vez. Tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Deixa Deus queimar os altares. Essa
geração Ainda tem lenha pra quem tem lenha? queimar. Tem lenha sobre o altar aí. Pode Tem lenha ser sobre o que altar. vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Tem lenha sobre os altares. Pode incendiar. Deixa Deus queimar os altares. Vem nos batizar. Deixa Deus queimar os altares. Acende outra vez.